Imagine isso. Você desperta em uma manhã qualquer, e antes mesmo de se levantar da cama, sua mão já se move sozinha em direção ao celular. Você não pediu isso, não decidiu conscientemente. Foi um gesto automático, quase invisível, e em segundos, sua mente já está inundada por estímulos fabricados. Notificações, cores vibrantes, promessas de prazer instantâneo. Você respira. Mas algo em você não respira junto. Há um vazio silencioso por trás desse gesto. Um chamado não ouvido. Agora, amplie esse cenário. Não é só o celular. É o café que você precisa para acordar, a música alta para silenciar seus pensamentos, a série de streaming que anestesia sua noite, o álcool do fim de semana, a necessidade quase insuportável de estar ocupado o tempo todo. Cada um desses elementos é apresentado como comum, inofensivo, até culturalmente celebrado. Mas o que acontece quando você percebe que não escolhe mais, que é escolhido? E aqui surge a pergunta que poucos ousam encarar. O que o vício revela sobre você? Não sobre sua falta de disciplina, não sobre sua fraqueza de caráter, mas sobre o que sua alma tenta gritar por trás de cada hábito compulsivo. A contradição está diante de você. A sociedade vende liberdade em cada esquina, mas nunca fomos tão escravizados. Somos bombardeados por slogans que dizem: faça o que quiser, siga seus desejos, seja livre para consumir. Mas quanto mais obedecemos a esses comandos, mais sentimos a estranha prisão de nossa própria rotina. Se você pode fazer tudo, por que se sente cada vez menos dono de si mesmo? Talvez o vício não seja apenas um sintoma desagradável da modernidade. Talvez ele seja um espelho, um reflexo brutal do que está quebrado dentro de nós. O vício, nesse sentido, não é apenas sobre substâncias, comportamentos ou distrações. É sobre uma alma faminta. Mas faminta de quê? Você já notou como o vício carrega em si uma dualidade paradoxal? Ele parece prometer vida, mas lentamente traz morte. Ele se apresenta como calor, mas esconde gelo. Ele oferece pertencimento, mas produz isolamento. Cada vez que você cede, há um instante em que sente algo real, uma fagulha de prazer, um suspiro de alívio, um lampejo de controle. E logo depois, vem a ressaca, o peso, o vazio ampliado. É como se o vício fosse uma prece distorcida, uma súplica mal articulada da alma que não sabe mais como pedir o que realmente precisa. Você se aproxima daquilo que acredita ser um remédio, mas descobre que é apenas um eco da cura. O vício é a fome de infinito, servido em doses pequenas de finitude. E aqui está o paradoxo mais cruel. Quanto mais você tenta saciar essa fome com o objeto do vício, mais distante fica daquilo que realmente buscava. Como um náufrago que bebe água do mar acreditando matar a sede, mas apenas se afogando mais rápido. Pergunte-se, o que você teme sentir quando o silêncio chega? Porque o vício é, quase sempre, um escudo contra a experiência crua da existência. Ele mascara a angústia, o tédio, a dor da mortalidade, o peso do vazio. Sem ele, você se confrontaria com as perguntas mais aterrorizantes. Quem sou eu, quando ninguém está me olhando? Por que a vida parece tão insuportavelmente repetitiva? O que significa existir se tudo que toco escorrega entre os dedos? Essas perguntas são insuportáveis sem anestesia. Então buscamos refúgio em pequenas distrações. Mas cada distração acumula um preço. E no fundo, o que chamamos de vício é uma tentativa desesperada de não encarar a vastidão do nosso próprio ser. Talvez seja por isso que pensadores como Dostoiévski viam a alma humana como um campo de batalha. Não porque somos naturalmente maus, mas porque dentro de nós habita uma tensão insuportável. O desejo por transcendência e a prisão do cotidiano. O vício é a resposta fácil a essa tensão. Ele oferece uma fuga rápida, mas nunca a saída verdadeira. E ainda assim, há algo quase revelador nessa queda constante. Se você olha de perto, o vício pode ser interpretado como uma confissão, uma mensagem cifrada da alma. Cada compulsão diz: eu preciso de algo maior. Eu não consigo viver apenas no raso. Eu busco um sentido que não encontro. Mas você ousaria decifrar essa mensagem? Ousaria encarar a ideia de que seus hábitos mais envergonhados não são meros defeitos, mas pistas?
Que eles indicam de forma distorcida o caminho daquilo que você realmente precisa? Agora imagine por um instante o silêncio total. Sem vícios, sem distrações, sem ruídos externos. Apenas você diante de si mesmo. Esse pensamento dá paz ou pavor? Se dá pavor, talvez o vício seja o seu disfarce. Um disfarce para esconder de si mesmo a verdade mais difícil. Você não sabe como estar inteiro. E aqui, no limite dessa reflexão, surge a grande pergunta que carregará este mergulho. Se o vício é um espelho, o que exatamente ele revela sobre sua alma? E o que você está disposto a enxergar quando olhar de frente? Você já se perguntou por que o vício parece inevitável em nossa era? Não é apenas a substância, a tela ou o comportamento em si. É como se houvesse uma engrenagem invisível dentro da psique humana, aliada a um maquinário cultural que conspira para nos manter presos. Carl Jung certa vez escreveu que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. O vício é, em grande parte, a assinatura desse inconsciente não reconhecido. Ele emerge como um roteiro oculto, uma força subterrânea que nos move em direções que, conscientemente, jamais escolheríamos. Raízes psicológicas. O sopro das sombras. Imagine sua mente como uma casa. As salas iluminadas, aquelas onde você recebe visitas e mostra com orgulho seus móveis. Mas há também porões fechados, quartos escuros trancados há anos. Nesses espaços sombrios vivem emoções rejeitadas, traumas enterrados, desejos que você negou a si mesmo. Jung chamava isso de sombra. Tudo aquilo que você não aceita em si, mas que não desaparece. O vício nasce, muitas vezes, como um guardião desse porão. Ele é o vigia que mantém a porta trancada, oferecendo distrações para que você nunca desça a escada e encare o que está escondido lá embaixo. Você bebe não apenas para relaxar, mas para evitar o confronto com a ansiedade. Você se perde em telas não só por entretenimento, mas para não sentir a solidão. Você trabalha compulsivamente não só por ambição, mas para não encarar o medo de não ser suficiente. A psique encontra no vício uma maneira engenhosa de adiar o confronto. Mas adiar não é resolver, é apenas aprofundar o abismo. Raízes filosóficas. O sofrimento como condição humana. Arthur Schopenhauer acreditava que a vida humana era essencialmente marcada pelo sofrimento e que o desejo era a força que nos mantinha em eterno cativeiro. Para ele, viver era estar preso ao ciclo de querer e nunca estar satisfeito. Se há uma descrição mais precisa do vício, ela ainda não foi escrita. Pense no que isso significa. Talvez não sejamos vigiados apenas em substâncias ou comportamentos, mas no próprio ato de desejar. O vício é apenas a versão mais visível de uma dinâmica que governa toda a existência. Você acredita estar buscando prazer, mas na verdade está obedecendo a uma engrenagem universal de insatisfação infinita. Nietzsche, por outro lado, nos oferece uma provocação. E se o vício não for apenas uma fraqueza, mas uma expressão distorcida da vontade de poder? Afinal, cada vez que você se entrega a ele, há um instante em que sente domínio, controle, uma centelha de vida intensa. É breve, ilusório, mas real o suficiente para seduzir. Nesse sentido, o vício se torna um grito de vitalidade que, por não encontrar um canal mais elevado, se esgota em formas destrutivas. Raízes sociais. A fábrica de desejos. Mas não seria justo reduzir o vício apenas à biologia da mente ou à filosofia da existência, a uma maquinaria social dedicada a cultivá-lo. Aldous Huxley já alertava que a sociedade moderna poderia se tornar um grande teatro de entretenimento anestésico, no qual nos mantemos dóceis enquanto somos bombardeados com estímulos. O vício, então, não é apenas tolerado, é fabricado, cultivado, lucrativo. Vivemos em uma cultura que se sustenta do nosso desejo insaciável. Cada notificação, cada propaganda, cada produto é desenhado para se infiltrar em nossa vulnerabilidade. Não se trata apenas de marketing, trata-se de engenharia psicológica. Empresas trilionárias competem não pelo seu dinheiro, mas pela sua atenção. Porque onde sua atenção vai, sua alma segue. E aqui surge uma ironia cruel.
Ao mesmo tempo em que a sociedade condena os viciados, ela se organiza como uma máquina de vício em escala industrial. Criticamos o dependente químico na rua, mas celebramos a dependência coletiva em consumo, status, produtividade e entretenimento. A identidade em jogo. O mais devastador do vício não é apenas o comportamento em si, mas o que ele faz com a sua identidade. Quando você repete compulsivamente um ato, começa a acreditar que é aquele ato. Você não diz apenas eu fumo, mas eu sou fumante. Não apenas eu bebo, mas eu sou alcoólatra. Não apenas eu uso redes sociais, mas eu sou incapaz de viver sem elas. O vício não se contenta em ser um hábito. Ele quer se tornar parte de quem você é. Ele esculpe sua autoimagem até você não conseguir mais distinguir onde termina o eu e começa a compulsão. E, paradoxalmente, essa fusão é confortável. É mais fácil acreditar que você é o vício do que acreditar que você tem a responsabilidade de olhar para o vazio que o originou, a questão que permanece. Se juntarmos essas camadas, psicológica, filosófica e social, vemos que o vício não é um acidente, mas quase uma inevitabilidade. A mente busca evitar a dor, a filosofia mostra que o desejo nunca se sacia e a sociedade transforma essa fragilidade em lucro. Mas aqui está o ponto mais perturbador. Talvez o vício seja a confissão de que você não está vivendo plenamente. Talvez seja o testemunho silencioso de uma vida desconectada da própria essência. Talvez ele exista não apenas para destruir, mas para indicar, de forma distorcida, onde está a ferida que você precisa encarar. A pergunta, então, começa a mudar. Não é mais apenas como me livrar do vício, mas o que o vício revela sobre aquilo que não estou disposto a sentir. E é nesse ponto que a tensão cresce, porque se essas raízes não forem compreendidas, as consequências invisíveis começam a se espalhar como veneno, moldando não apenas sua vida interior, mas o tecido inteiro da sociedade. Você pode acreditar que seu vício é apenas um detalhe privado, algo que diz respeito somente a você e a sua rotina. Mas olhe mais fundo. O que parece ser um hábito isolado é, na verdade, uma corrente silenciosa que atravessa sua psique, molda seus relacionamentos, reorganiza sua visão de mundo e até fortalece estruturas sociais que se alimentam da sua distração. O vício não é apenas pessoal, ele é sistêmico, ele é invisível, mas onipresente. Imagine alguém olhando para você de fora. Talvez veja apenas uma pessoa que fuma demais, que passa horas demais no celular, que bebe além da conta ou que não consegue parar de comprar coisas. Mas se pudesse enxergar além da superfície, veria um mapa de um labirinto interno, onde cada vício é um corredor que leva a outro, um ciclo interminável que suga sua energia vital. O que está em jogo não é apenas a sua saúde ou seu tempo, é a sua alma sendo gradualmente negociada em pequenas parcelas. O preço pessoal, o vazio que se expande. A primeira consequência invisível é o desgaste interior, não aquele que explode de forma evidente, mas o que se acumula em silêncio. É o cansaço permanente que não some com o descanso. É a ansiedade que retorna mesmo depois da suposta recompensa. É o sentimento de estar vivendo pela metade. O vício rouba algo essencial, a sua capacidade de estar presente. Quando você está preso a ele, não vive mais a experiência em si, mas apenas a espera pela próxima dose, pelo próximo estímulo, pela próxima fuga. Sua mente é sequestrada por antecipações. Você não vive o agora, vive a promessa do que vem depois. E quando isso acontece, sua alma se fragmenta. Pequenos pedaços de você ficam espalhados em cada coisa a qual você se agarrou. Um pouco em cada bebida, um pouco em cada rolagem de tela, um pouco em cada compra desnecessária. O resultado? Uma sensação difusa de vazio. Você não sabe explicar, mas sente que está perdendo algo que não consegue nomear. O preço psicológico, o reforço do abismo. A psicologia nos mostra que o cérebro, ao repetir um comportamento prazeroso, cria circuitos cada vez mais automáticos. O vício é, portanto, a institucionalização do atalho. A mente aprende que há uma maneira rápida de escapar da dor e, como um animal condicionado, volta a ela compulsivamente. Mas o que muitos não percebem é que cada vez que você recorre ao vício, você reforça a mensagem de que não é capaz de lidar com a vida sem ele. É como se dissesse a si mesmo: eu não consigo enfrentar a solidão, a ansiedade, a tristeza,
sem essa muleta. O resultado é um círculo vicioso de autodesvalorização. Quanto mais você usa, mais acredita que precisa usar. Quanto mais acredita, mais perde a fé na própria capacidade de estar inteiro sem a substância ou o comportamento. Essa erosão da autoestima é sutil, mas devastadora. O vício não rouba apenas tempo, ele não rouba apenas energia, elimina sua crença fundamental de que você pode ser livre. O preço social. Relações anestesiadas. Agora, amplie esse efeito para os relacionamentos. O vício é, por natureza, autocentrado. Ele coloca em um estado de busca constante por alívio. E nesse estado você enxerga os outros não pelo que são, mas pelo que podem oferecer à sua compulsão, ou pela ameaça que representam a ela. Isso cria laços frágeis, superficiais, marcados pela ausência real de presença. Amizades tornam-se convenientes, amores tornam-se codependentes, famílias tornam-se arenas de frustração. O vício ensina você a negociar intimidade por alívio imediato. O resultado é uma sociedade onde conexões profundas são cada vez mais raras, onde todos estão próximos fisicamente, mas isolados emocionalmente. O preço cultural. A normalização do entorpecimento. Talvez a consequência mais invisível seja cultural. Quando vícios são normalizados em larga escala, a anestesia se torna parte do tecido social. Pense em quantas conversas giram em torno de consumo, de álcool, de séries, de produtos, de viagens exibidas em redes sociais. Pense em como a escapada é celebrada, enquanto o silêncio, a introspecção e a sobriedade são vistos como estranhos, até suspeitos. Estamos imersos em uma cultura que venera o alívio e foge do confronto. E isso cria uma geração inteira que sabe como se distrair, mas não como se encontrar. Uma geração que aprendeu a falar sobre prazer, mas esqueceu como falar sobre sentido. Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade, a suportar o peso de existir sem garantias, sem roteiro. Mas na prática, trocamos essa liberdade angustiante pela prisão confortável das distrações. Somos livres apenas para escolher a forma da nossa fuga. O preço existencial. A vida não vivida. Talvez a consequência mais devastadora não seja visível em exames médicos, nem em estatísticas sociais, mas naquilo que nunca acontece. A vida que você não viveu porque estava ocupado demais, anestesiado. Pense no tempo que se esvai em compulsões, não apenas as horas literais, mas as oportunidades desperdiçadas, as relações não cultivadas, os talentos não explorados. Cada ciclo de vício é um pequeno desvio do caminho que você poderia trilhar. O resultado, somado ao longo de anos, é uma vida que poderia ter sido profundamente diferente. Essa é a tragédia invisível, não o dano que você vê, mas o potencial que você nunca realizará. O vício mata mais do que corpos, ele mata futuros. O espelho coletivo. E, no entanto, precisamos ir além do indivíduo. O vício é também um espelho da sociedade. O aumento das dependências em massa não é apenas uma coleção de histórias pessoais, mas um sintoma cultural. Uma sociedade que fabrica desejos infinitos, que cultiva produtividade desumana, que glorifica consumo compulsivo, cria inevitavelmente seres humanos exaustos e dependentes. Não é coincidência que as taxas de ansiedade, depressão e vícios cresçam lado a lado. Somos um corpo coletivo que adoece junto. E talvez a questão mais assustadora seja esta. Se o vício é o anestésico da sociedade, o que estamos tentando não sentir em escala coletiva? Que verdades insuportáveis sobre a nossa forma de viver estamos fugindo de encarar? A urgência do despertar. Quando você começa a perceber essas consequências invisíveis, algo muda. Você já não pode mais chamar seu vício de pequeno defeito ou simples hábito. Ele se revela como um ladrão silencioso, que não rouba só seus momentos, mas a totalidade da sua vida interior e exterior. E ainda assim, paradoxalmente, há uma possibilidade escondida aqui. Porque se o vício é um espelho, então cada compulsão também é uma oportunidade, uma pista, um mapa que aponta diretamente para a dor que você mais teme encarar. A questão agora não é mais se o vício é destrutivo. Isso já está claro. A questão é,
você terá coragem de se rebelar contra ele. Você percebeu o espelho, viu as raízes, sentiu o peso das consequências. Agora chega a encruzilhada, a rebelião. Mas não se engane, libertar-se não é apenas parar de consumir, parar de repetir, parar de correr em círculos. Isso seria apenas trocar de prisão. A verdadeira libertação exige uma revolução mais profunda, uma mudança de perspectiva tão radical que torna impossível voltar a viver como antes. O primeiro passo é encarar o vazio. A maioria das tentativas de se libertar do vício fracassa, porque parte da estratégia errada. Tentar tapar o buraco com outra distração, outra técnica, outra rotina. Mas o que o vício esconde é precisamente o que precisa ser encarado: o vazio. Você tem coragem de sentar-se sozinho em silêncio? Sem música, sem tela, sem nada que adormeça sua mente? Esse ato, que parece banal, é o mais revolucionário de todos, porque é nele que a verdade aparece. Você perceberá o quanto está inquieto, o quanto foge de si mesmo, o quanto não suporta a vastidão da própria consciência. E aqui está o segredo. O vazio não é o inimigo. O vazio é o espaço onde algo novo pode nascer. Enquanto o preencher compulsivamente, nunca descobrirá o que poderia florescer ali. O segundo passo: redefinir o desejo. Nietzsche dizia que a vida é vontade de poder, um fluxo de energia criativa que busca sempre se afirmar. O problema do vício não é o desejo em si, mas a sua direção. Quando você canaliza essa vontade para substâncias ou distrações, ela se torna autodestrutiva. Mas quando redireciona esse mesmo impulso para a criação, para o aprendizado, para a transformação, ele se torna combustível de vida. Pergunte-se: e se o mesmo desejo que hoje o aprisiona fosse canalizado para a construção de algo que transcenda você? Pintar, escrever, empreender, ajudar, reinventar. O impulso já existe. O que falta é dar a ele uma obra digna. O vício é energia mal orientada. A rebelião começa quando você decide reescrever o destino dessa energia. O terceiro passo: a reconciliação com a sombra. Carl Jung nos lembra que não podemos eliminar nossa sombra, só podemos integrá-la. Essa é uma chave essencial da libertação. Enquanto você lutar contra seus impulsos, estará preso no mesmo jogo. Mas quando olha para eles com honestidade brutal, descobre que cada vício guarda uma mensagem da alma. Se você se perde em excesso de trabalho, talvez sua sombra clame por reconhecimento. Se você busca álcool todas as noites, talvez sua sombra implore por descanso emocional. Se você foge em distrações digitais, talvez sua sombra queira silêncio e autenticidade. A rebelião, então, não é guerra contra si mesmo, é um pacto. É descer ao porão escuro, abrir as portas e dizer: eu te vejo, eu te ouço, eu não vou mais te esconder. A integração da sombra transforma compulsão em clareza, vício em sinal. O quarto passo: romper com a cultura da anestesia. Você pode até trabalhar suas questões internas, mas, se permanecer imerso em uma cultura que estimula compulsões, a recaída é inevitável. É por isso que a rebelião não é apenas pessoal, é também cultural. É escolher conscientemente ambientes, pessoas e práticas que nutram presença ao invés de entorpecimento. É perceber quando a propaganda manipula seus desejos e rir da ilusão em vez de ceder. É encontrar alegria no simples, ao invés de buscar constantemente o excesso. Isso soa radical? É porque é. Não há libertação sem ruptura. Romper com a normalização da anestesia é um ato de coragem quase heróico.
Você será visto como estranho, mas nesse estranhamento há pureza, há autenticidade. Exemplos históricos da rebelião. Não faltam exemplos de almas que ousaram esse caminho. Dostoiévski, depois de anos de compulsões autodestrutivas, encontrou na escrita um canal para transformar sua dor em literatura que mudou o mundo. Viktor Frankl, em meio aos horrores dos campos de concentração, descobriu que o homem pode ser privado de tudo, menos da escolha de como responder ao sofrimento. Mesmo Nietzsche, em sua luta solitária e doentia, mostrou que a afirmação da vida não nasce da fuga do sofrimento, mas sim da coragem de encará-lo e transformá-lo em força criativa. Cada um deles nos lembra que a rebelião não é sobre eliminar dor ou desejo, é sobre transmutá-los em algo maior. O quinto passo: reconstruir a presença. O contrário do vício não é abstinência, é presença. Estar presente é recuperar o poder de habitar plenamente o momento sem precisar fugir dele. Isso exige práticas concretas, meditação, escrita, silêncio, conexão genuína com outros seres humanos. Mas mais do que técnicas, é uma escolha. A cada vez que você sente o impulso de fugir, você respira e decide ficar. Essa decisão parece pequena, mas é revolucionária. É como se dissesse à alma: eu aguento estar aqui. Eu posso suportar o peso de ser. Com o tempo, esse gesto reconstrói sua confiança. Você começa a perceber que não precisa mais do vício para sobreviver à vida. Você pode simplesmente vivê-la. O sentimento da rebelião. No início, esse caminho não parece glorioso. Parece árido, desconfortável, até insuportável. Mas há um momento em que algo muda, quando você percebe que está experimentando liberdade real pela primeira vez. Liberdade não é escolher entre diferentes formas de fuga. Liberdade é não precisar fugir. Liberdade é ser inteiro, mesmo quando a vida dói. A preparação para a verdade final. Essa rebelião não é o fim, mas a travessia, porque o vício, ao ser confrontado, não apenas revela as sombras da alma, mas aponta para uma verdade ainda mais profunda, aquilo que sempre esteve além do vício, além da dor, além da fuga. A verdadeira revelação não é apenas eu posso viver sem vício, é algo maior. Eu descobri quem eu realmente sou quando não preciso mais fugir. Você percorreu o espelho, desceu as raízes, suportou as consequências e ousou a rebelião. Agora resta o ponto mais profundo, a verdade final. Prepare-se, porque essa não é uma verdade confortável. Ela não oferece atalhos nem promessas fáceis, mas é justamente por isso que ela liberta. O mito da cura. Talvez você tenha esperado até aqui a solução mágica, uma técnica, um método, uma disciplina capaz de arrancar o vício pela raiz e devolvê-lo ao estado original, puro e intacto. Mas essa expectativa é parte do mesmo problema. O desejo por uma cura definitiva é ainda um eco da mentalidade viciada. Querer que algo externo resolva o que é interno. A verdade é que não existe retorno à inocência. Você nunca mais será o mesmo. O vício marcou sua alma, deixou cicatrizes, alterou sua forma de sentir o mundo. E, paradoxalmente, é justamente isso que pode se tornar sua força. O sofrimento como porta. Todas as tradições espirituais convergem para um ponto. A dor não é acidente, é porta. Buda começou seu caminho iluminado ao encarar o sofrimento humano. Cristo transformou a cruz, o símbolo máximo da dor, em portal para o divino. Nietzsche proclamou que só quem vive o peso do sofrimento pode afirmar plenamente a vida. O vício foi sua cruz particular, seu inferno íntimo. Mas se você conseguir atravessá-lo sem tentar destruí-lo ou negá-lo, ele se transforma em algo novo, uma iniciação. Essa é a verdade final. O vício não é apenas uma prisão, é também o caminho para a liberdade mais radical. Liberdade não é ausência de desejo,
Liberdade é não ser escravo dele. O dom oculto do vício. Aqui está algo que quase ninguém ousa dizer. O vício, quando atravessado com consciência, se torna dom. Ele lhe dá compaixão profunda, porque você sabe na pele como é estar quebrado. Ele lhe dá lucidez, porque você conhece as ilusões da fuga. Ele lhe dá força, porque você aprendeu a habitar dores que destruiriam muitos. Essa transmutação é a alquimia da alma. Transformar veneno em remédio, ferida em sabedoria, escuridão em luz. A identidade que renasce. Ao atravessar o vício, você descobre algo surpreendente. Você não é apenas aquele que sofre. Você não é a compulsão, não é a fuga, não é a dor. Você é o espaço em que tudo isso acontece. Essa percepção, simples mas devastadora, é a verdadeira iluminação. Eu não sou meu vício. Eu não sou minha dor. Eu sou a consciência que observa, aprende e recria. É aqui que a alma encontra sua maior realização. Porque nesse instante, você não está mais preso ao teatro da vida. Você participa dele, mas sabe que não é o palco nem o personagem. É o próprio espaço onde tudo acontece. O círculo se fecha. Lembre-se do vazio do início? Aquilo que parecia ameaça, aquilo que você fugia a todo custo. Na verdade, o vazio era você. Não um nada destrutivo, mas um nada fértil, um campo de possibilidades. Você passou a vida tentando fugir dele, através de distrações, vícios e compulsões. Mas ao atravessar o vício, descobre que o vazio é liberdade. O que antes era terror, agora é lar. O círculo se fecha. O que era prisão se torna caminho. O que era fraqueza se torna força. O que era vazio se revela plenitude. A realização mais poderosa. Chegamos ao núcleo. O vício é o disfarce torto da busca da alma por si mesma. Por trás de cada compulsão, havia um anseio legítimo por pertencimento, paz, transcendência. O problema nunca foi o desejo, mas a direção em que você o buscava. A verdade mais poderosa é perceber que o que você buscava em substâncias, em distrações, em fugas, sempre esteve dentro de você. Não é autoajuda barata. É constatação brutal. Nada fora de você jamais satisfará o chamado que o vício tentou calar. Porque o chamado não vem do mundo, vem da sua própria alma. O testamento do sobrevivente. Quem atravessou o vício e chega a esse ponto, carrega um tipo de autoridade que ninguém mais possui, a do sobrevivente. Você não leu em livros, não aprendeu em cursos. Você sangrou a lição. E por isso, mesmo sem querer, você se torna farol para outros. Não porque agora é perfeito, mas porque encarna a prova de que é possível viver sem correntes, mesmo em um mundo que insiste em fabricá-las. O chamado final. Agora você tem duas escolhas. Ou guarda essa realização apenas para si, vivendo uma vida silenciosamente livre, ou decide partilhar, seja por palavras, seja por exemplo, seja por atos, a verdade que descobriu, que a dor não é o fim, que o vício não é destino, que a liberdade é possível. Seja qual for a escolha, uma coisa é certa: você nunca mais será o mesmo. E talvez pela primeira vez, isso é uma bênção. Conclusão. O vício foi o espelho, a raiz, a consequência, a rebelião e, por fim, a revelação. Ele não destruiu sua alma. Ele a forjou. E agora você entende. Não há necessidade de fugir, porque o que você buscava estava sempre aqui. A verdade final não é que você venceu o vício. A verdade final é que você descobriu a si mesmo através dele.